Erro de cálculo eleva em 50 bilhões a conta de luz, dizem empresas do setor. E esse prejuízo de erro de cálculo, o consumidor pagará até 2028, certo? Então, vamos entender esse assunto no conteúdo a seguir. Olá pessoal, bom dia! Eu sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Como vocês viram no título, o erro de cálculo eleva 50 bilhões na conta de luz, diz empresas deste setor. E o consumidor irá pagar esse erro até o ano de 2028, certo? Mas antes de começar esse assunto, eu quero apenas fazer um desabafo aqui. Eu estou extremamente triste com algumas situações que ocorrem aqui no meu canal. Bom, quando eu trato de informações de aposentadorias, referente a alguns pontos específicos do INSS, meu vídeo tem uma visualização boa, importante. Mas quando eu abordo outros assuntos referente a esse, por exemplo, esse vídeo não cresce, esse vídeo não tem visualizações, as pessoas não se interessam por esse tipo de informação. Sendo que qualquer informação que eu trago aqui é porque é importante para a pessoa, o público em geral. O meu canal não é feito só de informações para os idosos, certo? Para os aposentados, pensionistas, pessoas que têm um BPC. Meu canal também é feito de informações para o público em geral, para os trabalhadores, para o todo. Então, eu gostaria que as pessoas que não fossem ter o interesse apenas por benefícios, mas que assistissem, até porque pode haver informações que podem ajudar, ou pelo menos essa pessoa ter conhecimento do que pode estar acontecendo, do que pode acontecer, o que pode até prejudicar o seu sistema financeiro, como nesse caso, que trata de erro de cálculo, e que você vai pagar mais por isso até o ano de 2028, certo? Então, quando eu abordo outros assuntos, as pessoas não se interessam, as pessoas não assistem. E isso me deixa triste, porque parece que o meu canal ele é feito dentro de um circo. E se eu ultrapasso este circo, meu canal não existe. Então é apenas um desabafo sobre este assunto, certo? E vamos lá, vamos para frente, Então vamos lá. Olha só, pessoal. O modelo de cálculo criado para indenizar concessionárias do setor elétrico em razão do controle tráfico do governo Dilma, no tempo de Dilma Rousseff, elevou a um possível erro de cálculo de 50 bilhões, resultante de juros que será repassado ao consumidor final até 2028. As empresas afirmam se tratar de uma distorção do governo naquela época, O valor foi atualizado recentemente quando a associação recorreram à ANAEL, que é Agência Nacional de Energia Elétrica, contra a fatura. Elas pedem o reconhecimento do erro e correção do montante. A agência nega falhas nessas contas, nesses cálculos do tempo do governo da Dilma Rousseff, certo? 11 distribuidoras que tiveram revisões tarifárias aprovadas nos últimos meses incorporaram parte desses valores e já foram atingidos o consumidor em cheio. A CPFL em São Paulo, a Energisa em Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso e Sergipe, a Coelba, aqui na Bahia, Concer, no Rio Grande do Norte, Celp, em Pernambuco, Enel, no Ceará, Equatorial, em Alagoas e Sergipe, e em Sergipe e CEMIG, em Minas Gerais. Todas essas concessionárias estão dentro desse bolo de gato e passaram esse custo para o consumidor final até o ano de 2028. Né? No próximo mês, será a vez dos grandes consumidores, basicamente as indústrias, a serem afetados. Isso elevará ainda mais a pressão sobre o custo de produções de mercadorias em meio à alta da inflação e à escassez de energia elétrica. Sobre a orientação do MME, Ministro de Minas e Energia, esse possível bilionário foi calculado pela Anael e, portanto, como uma saída para indenizar as concessionárias do setor, incluindo as transmissoras, pela prorrogação desses contratos. Em 2012, as empresas reclamam de cobrança indevida ao consumidor, né? Desde setembro de 2012. A então presidente Dilma Rousseff prorroga concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e autoriza a indenização às empresas que ainda tinham investimento não amortizados. Em dezembro de 2013, a resolução da Anael definiu como seria o cálculo dessas recomposições e da receita das transmissões de energia que tiveram contratos prorrogados. As linhas instaladas passarão, então, a integrar a RBSE, Rede Básica de Sistema Existente. Já em abril de 2016, a portaria do Ministério de Minas e Energia permitiu a incorporação desses valores na tarifa de energia ao consumidor final. A conta começaria a ser paga a partir da revisão do ano de 2017. No entanto, erros levaram a uma distorção de valores para mais do que o calculado. Em abril de 2017, a Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Indústrias e Energias e de Consumidores Livres, a Abracel, questiona os valores na Justiça e consegue liminar para excluir parcela de remuneração das tarifas do uso do sistema de transmissão, a TUEST, paga pelos consumidores final. Em maio agora de 2021, o processo entra em discussão na Anael novamente. O problema começou em 2012, naquele ano, uma medida provisória da Dilma Rousseff alterou regras do setor elétrico para baixar artificialmente o preço da conta de luz. No caso de transmissão ou das transmissoras, em um primeiro momento, o governo obrigou as concessionárias a praticarem preços muito baixos. A TUEST, tarifa de uso de transferência, refletiu praticamente apenas o custo da operação. Os investimentos não amortizados foram ignorados naquele momento, o que obrigou o governo, posteriormente, editar outra MP corrigindo este erro. O MM, então, quase 3 anos depois, definiu os critérios para indenização e a Anael desenvolveu o modelo de cálculo, o RAP, Receita Anual Permitida. O passivo gerado agora, distribuído aos consumidores final, foi calculado de 2013 a 2017, quando foi iniciado o pagamento em parcelas anuais. O MME, então,
quase 3 anos depois, definiu os critérios, certo? Para indenização, e a Anael desenvolveu um modelo de cálculo e o passivo gerado agora, distribuição aos consumidores, que foi calculado em 2007. Olha só, 2017. Nos recursos recentes que a Folha teve acesso, no caso desse site, associações afirmam que poderão ser processadas pelos consumidores por apropriação indébita caso não haja uma correção. A Abracel, a Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industrial de Energia, por exemplo, ficou sem pagar os valores, mas desde 2017, por meio de uma decisão liminar provisória, que expirou em novembro de 2019. O problema segue e as empresas é que a Anael decidiu fazer um acerto de contas justamente em parcelas anuais, enquanto a receita paga pelos usuários nas contas de consumidores finais com taxa de impostos que foi feita mensalmente ao longo desse período. Faturas a pagar. 7,7 bilhões é o valor acumulado que as empresas dizem ser correto aplicar sobre a tarifa em até 2028. E 6 bilhões foi a revisão que a Anael autorizou às empresas somente nesse período entre 2017 e 2018. Vocês veem a diferença, imensa. De acordo com as empresas, no entanto, a agência reguladora desconsiderou os pagamentos efetuados ao fazer essa conta de reposição anual e cobrou indevidamente juros sobre as parcelas mensais acumuladas, o que gerou uma distorção desse cálculo, e esse sobrepreço foi para a conta de luz do consumidor final, certo? A Anael negou ter cometido qualquer erro no cálculo e afirma que os critérios foram discutidos exaustivamente em audiência pública. A associação ou as associações, ainda segundo a agência, participaram de debates e concordaram com o mecanismo de reposição da receita implementada. As entidades negam ter concordado com o modelo no passado, certo? Já por causa da pandemia do Covid-19, a Anael e a associação, deixa eu ver aqui, pessoal. Por causa da pandemia, a Anael decidiu agora reorganizar o pagamento dessas parcelas. Em julho deste ano de 2021, serão incorporados as tarifas de 2,2 bilhões pelo arranjo. Em julho de 2022, 3,2 bilhões. E a partir de 2023 até 2028, as parcelas passam a ser de 6,8 bilhões, totalizando 46,2 bilhões de reais. Na carta da Abracel, a entidade considera haver ao menos 9 bilhões cobrado a mais, boa parte em razão dos erros desses cálculos. Para a ABIAP, a Associação Brasileira de Investimento em Autoprodução de Energia, o valor correto desse repasse de tarifa seria de 7,7 bilhões. São 4,6 bilhões de juros cobrados indevidamente e 3,2 bilhões de investimentos não amortizados entre 2013 e 2017. Em nota, a Anael afirmou que não existe qualquer valor indevido pago pelos consumidores a transmissoras. Abro aspas. Não há erro algum neste cálculo, nem no método, certo?
utilizado pela Anael para restabelecer as receitas das transmissoras. Fecho aspas, diz a agência Anael. Segundo a agência, um assunto foi judicializado com decisão favorável ao órgão de regulação. Abro aspas. Depois de perder na justiça, a Abracé e a ABIAP buscam uma nova linha de argumentação baseada em premissas equivocadas que afrontam diretamente, né, a agência Anael. Segundo a Anael, causa estranheza esse assunto vir à tona agora, mesmo após anos de discussão em pleno conhecimento do cálculo adotado, fecho aspas. A agência afirmou ainda que a metodologia do cálculo questionado pela associação foi debatida exaustamente em audiência pública em 2017. A própria Abracé contribuiu com as consultas e nunca levantou esse questionamento. A Anael disse também que está em curso de processo sobre o tema e que será julgado nas próximas semanas. O Ministério de Minas e Energia não respondeu até a conclusão deste texto e consultas a Abracel, a ABIAP, não quiseram comentar. Além de criticarem o cálculo dessa reposição, a Receita a essa associação já consideram preocupante a política de contenção do aumento de tarifas adotada agora pelo governo Jair Bolsonaro pela Anael, certo? Olha só, em alta a própria inflação no período, né, aí de 2021. O custo de energia já está elevado em razão da crise hídrica. A crise hídrica, o pior dos últimos 91 anos, o que obrigou o governo a acionar usinas elétricas, termoelétricas, e essas usinas, porém, geram energia acima de 1.200 megawatts por minuto. Essa energia já representa o principal fator que faz a inflação média pelo IPCA sobre 8% no acúmulo de 12 meses até abril. Com a energia cara, a inflação retomada da atividade, a economia não somente vai demorar mais, mas também será mais tímida. Então tá aí a briga de gigantes que está caindo no colo do consumidor final até 2028. Errou? Não errou. O consumidor pagou. Essa é a verdade. Um grande abraço e até lá.